Povo de Deus, Salmo 37. Temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi, esse é o título em minha Bíblia, Plenitude. Nós temos aqui, meu irmão, um pouquinho aí, em uma menor escala, da conhecida crise de Asaf, né? E temos aqui também um pouquinho da conhecida crise relacionada ao problema do mal. Coisas antigas que nos atinge até hoje. O problema do mal diz respeito, em outras também relacionado a outros aspectos, do porquê que o ímpio prospera e o justo não prospera. O cristão, aquele que anda certinho, olha para o lado, olha seus parentes, olha o vizinho, o carro, vendo uma vida boa, ele começa a se perguntar: poxa, eu estou aqui tudo direitinho, fazendo minhas coisas, andando no caminho do Senhor, indo para a igreja, fazendo isso, isso, isso. Em síntese, a pessoa se sente, se vê uma pessoa boa e ela cheia de dificuldade e olha para o lado e vê uma pessoa toda errada, com prosperidade. Às vezes na igreja, que é uma das, acho que é uma crise até pior, porque com relação ao mundo, a pessoa vai pensar em a pessoa estar adquirindo riqueza de maneira errada. Ela olha para a igreja, ela olha para o irmão, para a irmã que é relaxado, relaxado e está muito bem. E ele e ela que está tudo certinho, andando no caminho do seu bonitinho, trabalhando, pega cargo na igreja e passando dificuldade. Isso aí é um pouquinho da crise de Asaf, é um pouquinho do problema do mal, né? Um dos aspectos do problema do mal. Você vê quem faz a maldade bem e quem está fazendo as coisas boas não tendo o que desejava. Isso é antigo, né? Os salmistas retratam essa realidade de maneira exaustiva, né, em muitos aspectos, percebe? E aqui tem um pouquinho disso. E com a orientação, não faça isso. Não olhe por esse lado. Porque esses ímpios aí que está dizendo, no final, o que eles irão receber? A perversidade dele, a maldade dele, vai ter um troco, né? Vai vir a conta para eles. Não, permaneça fazendo. Confia no Senhor. Faz a sua parte, que você receberá no tempo oportuno a sua recompensa. Agora, lembrando, nós temos falado que a Bíblia fala de prosperidade. E nós temos falado que nós vivemos como aquela mulher cananeia, de migalhas, tendo direito à mesa. Então, vamos falar sobre isso. Então, muitas vezes também nós vemos o cristão olhando o ímpio na sua prosperidade, seja se ele foi injusto ou não. Só que muitas vezes esse ímpio que o cristão está vendo, apesar de ser ímpio, caiu dentro do estudo bíblico, caiu dentro do concurso público, estudou, comprou curso, investiu dinheiro, foi lá e conseguiu naturalmente o sucesso dele. Muitas vezes o cristão, ele, ao invés de estudar, ele fica no caminho de misticismo, não, que Deus vai me abençoar, que Deus... ele espera as coisas acontecer por meio só da bênção. Não vai ter, filho. Entendeu? Outro aspecto, o cristão, ele vê o ímpio, ele vê o outro irmão, só que na verdade, seja para o ímpio ou seja para o outro irmão, a lei é para todos, a lei da colheita, ele não segue os princípios bíblicos. Não só com relação a não estudar, mas a ver também ele está, mas não leva a sério o evangelho, é um relaxado no evangelho, é uma relaxada no evangelho. Não busca Deus com intensidade. Aí depois quer reclamar. Eu tenho dito que nós, essencialmente, temos vivido de migalha, vivido de migalha. Nós, essencialmente, temos vivido do trivial, do basicão. Aí vem aquela palavra, de que se queixa o homem? Queixa-se antes dos seus pecados. Porque se viver direitinho ali como a palavra de Deus manda, é fatal, filho. É fatal, meu irmão. É fatal, minha irmã. A prosperidade virá. O problema é que nós não fazemos como devemos ser feito. Aí depois nós reclamamos.
Está reclamando de quê? Você não está semeando como deveria semear. Aí você quer colher? Como é que você faz a mesma coisa e quer ter resultado diferente? Para ter resultado diferente, é preciso fazer algo diferente, buscar um pouco mais o Senhor. Entende? Então, no geral, tem essa crise. Mas pode ser também que você ande tudo direitinho ali. Pode ser que a pessoa, no geral, a pessoa não está fazendo como deveria fazer. Mas vamos considerar, há situações que você faz certinho ali, está fazendo, e as coisas não estão acontecendo. Qual é a orientação do salmista? Continue, tenha paciência. No final de tudo, você terá o benefício. Entendeu? Então não te indigne, versículo 1, por causa dos malfeitores. Não tem inveja. É muito comum isso. Né? O versículo 7 vai orientar: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Né? A pessoa fica chateada. Como é que pode isso? Não, não, tá errado, não admiro. Não aceito, não, não aceito. Fica irritado. Fica irritado com Deus. Fica irritado com a realidade. Não, não fique assim, é o salmista está dizendo. Eles praticam a iniquidade. Né? Olha o versículo 2. Dentro em breve eles desfiarão. Quando fala que dentro em breve, compare. É claro que o salmista não tem essa perspectiva que nós temos hoje. Mas também se aplica ao tempo dele. O salmista fala assim, ó, dentro em breve eles desfiarão. Ou seja, naquela época, Deus vai trazer a justiça àquela pessoa e não vai demorar para que aquela pessoa mude a realidade dela. E hoje, numa visão mais, numa visão mais ampliada, na revelação que nós temos, compare a vida deles com a eternidade, o tempo de maldade e prosperidade dele com a eternidade que você tem e com os benefícios dessa eternidade. É nada, é nada. Mais uma vez repetimos Romanos 8,18. Porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mais uma vez faço menção de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, né? Quando, pois, a casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos nos céus, em Deus, né, nos céus, um edifício, casa trocando por edifício, não feito por mãos humanas, eterno, nos céus. Então, é incomparável, né? A recompensa final. Claro, podemos ter recompensa ainda aqui nessa terra, sim. E busque isso. E tenha paciência. Mas caso por algum propósito de Deus não acontecer, bota a visão lá para frente. Que é o final do jogo que define a vitória. Não é durante o jogo. A vitória só é concretizada quando acaba o jogo, não durante o jogo. Percebe? Então, confia no Senhor, versículo 3. Né? E faz o bem, né? Alimente-se da verdade. Versículo 4. Agrada-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Olha o hino. Agrada-te no Senhor e ele fará aquilo que deseja o teu coração. Tem um hino que fala sobre isso. Pode ser teu hino devocional, para quando acabar a sua leitura aqui. Só buscar lá, acho que é Grupo Logos. Agrada-te no Senhor. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Então descansa. Busca o Senhor para esta vida aqui. Corrija a tua vida. Olha o que está errado, o que está faltando. Faz um check-up e tire o pecado da tua vida, tira a preguiça, tira a procrastinação. Mostre para Deus que você está lutando contra as mazelas da tua vida. Aí Deus está, opa, se esforçou, está fazendo. E busque aqui, para você ter prosperidade aqui. Porque a prosperidade é bíblica, mas ela tem que estar acompanhada de santificação. E caso não aconteça tudo que você pense aqui, você ainda tem o projeto do céu. Aquilo que lhe traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que traz esperança, que é muito maior. Agora, se você não está muito seguro disso, se esse futuro não te motiva muito, aí você tem que trabalhar isso, né? Já não é questão da palavra, porque há uma promessa e se você não conseguir se firmar nessa promessa, aí é o problema de quê? A promessa está lá.
Está faltando você se firmar nessa promessa futura. Então você tem promessa para essa realidade, que você também tem que fazer a tua parte. E você tem uma promessa futura que vai depender muito mais da graça de Deus do que você. Então você tem dois pilares para se firmar, percebe? Então descansa no Senhor, né? Lembrando que a graça no Senhor e Ele fará o que lhe teu coração, é muito interessante aqui. Eu já tive uma experiência aqui, claro, é minha experiência, mas eu quero compartilhar com você. Eu sempre quis ser pastor, mas eu nunca tinha tido uma experiência de um chamado com Deus, como os outros pastores tinham, né? De não querer ser pastor, correr, não quero, não quero, e Deus vai lá, através de uma mensagem, fala com a pessoa poderosamente, através de uma situação, através de uma palavra dada, sei lá. Todas as vezes que eu vi as pessoas falando do chamado pastoral dela, era um acontecimento extraordinário de Deus chamando a pessoa para ser pastor, e a pessoa não queria ser pastor. Só que no meu caso, eu sempre quis ser pastor. Eu falei assim, pô, se eu não tenho então o chamado para ser pastor, eu não tenho essa experiência que, que esses pastores têm, então de repente é porque eu não tenho o chamado. Eu fiquei triste com isso, porque eu queria muito. Até que eu me deparei com esse texto aqui. Meditei, né? Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Bom, Deus não, de repente não me chamou para o seminário, né? Mas apesar de eu sempre ter vontade de fazer, sabe, aquela coisa forte no coração, eu não tenho essa experiência ainda que os pastores têm. Então eu vou procurar me santificar mais, eu pensando. Vou procurar me santificar mais, buscar mais, porque mesmo não tendo chamado, Deus pode satisfazer o desejo do meu coração. Na minha cabeça, não era projeto de Deus, mas Ele podia me conceder esse pedido. Aí comecei a buscar mais ao Senhor, a intensificar minha vida, a evangelizar mais, até que o seminário veio. As portas foram abertas e eu fui para o seminário. Qual é o entendimento que eu tinha no meu coração? Deus atendeu a minha oração, porque eu agradei a Ele. Só que no primeiro ano do seminário, eu me deparo com um livro muito conhecido, chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o livro vai dizer que Deus já tem os seus projetos prontos. Eu costumo sempre dizer aqui para vocês sobre o filme de Deus, né? Os projetos estão tudo pronto. Você não inventa nada para Deus. Deus já tem tudo pronto. Ele simplesmente nos usa para a realização dos projetos dele. Ele nos usa para sermos atores, atrizes dele, coadjuvantes. Tem os vilões do filme dele, os figurantes, tem todo o cenário, tem toda a produção do filme é com ele. E nós somos as ferramentas. Aí lá eu aprendi isso, eu aprendi que na verdade você não inventa nada para Deus. Você tem que procurar perceber a vontade de Deus, o projeto de Deus, e se submeter a isso. Eis-me aqui, Senhor, me use nos teus projetos. Aí eu me deparei com um texto, né? Colossenses, né? 2,13. Colossenses, eu sempre confundo Colossenses ou Filipenses. Vou dar uma olhadinha aqui e vou falando. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Percebeu? Deixa eu ver aqui. Ó. Isso mesmo. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Ou seja, aquele meu desejo intenso, forte no meu coração de ser pastor, já era Deus me movendo para o negócio. Só que eu tinha crise porque eu não tinha a experiência que os outros pastores tinham. Só que a experiência de outros pastores é a experiência de outros pastores, a minha é minha. E aí Deus já estava me movendo para mim. Já era uma ação de Deus no meu coração, aquele mover meu. Porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Para isso, nós precisamos buscar Deus, buscar sensibilidade, buscar direcionamento, sabe? Andar no mínimo de santidade. Então, agrada ao Senhor. Procure buscar o Senhor, Ele vai começar a operar aí no teu coração o que Ele quer. Ele vai começar a mover a tua vida para o caminho dele. Mas Ele precisa ver em você o querer isso verdadeiramente. Percebe? Então, versículo 7. Descansa no Senhor.
Espera nele. Não te irrites por causa do homem. Fica chateado, boi. Não, não é possível, não aceito. Esse negócio de ficar. Tem pessoa que tem esse negócio no sangue, a natureza. Eu não aceito. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Tira esse negócio da tua vida. Isso é ruim pra você, meu irmão. Isso é ruim pra você, minha irmã. Eu não aceito. Tira esse vocabulário, essa palavra da tua boca. Que eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito que seja assim. Você começar a falar pra Deus de que você não aceita, meu. Você é limitado, você é pó. Você precisa entrar no banheiro e fechar a porta para ninguém sentir o teu cheiro, meu irmão. Meu irmão, faz isso não. Você é pó, miserável, trapo de imundícia, como diz a palavra. Pecador, pecadora. Para isso não. Busque a graça de Deus. Para com esse negócio de não aceito. Foge desse negócio de não aceito. Procure entender, chore as coisas, Senhor. Eu não compreendo, não estou compreendendo nada. Está doendo, Senhor. Não consigo compreender, mas me basta compreender que há um Deus e esse Deus é o Senhor. Ó, Deus, me ajude a entender. Se eu não conseguir entender, me ajude a passar por isso. Tire da tua boca o não aceito. Com relação a Deus, é claro, né? Com relação às coisas que você não compreende. Agora, tem coisas que não tem que aceitar mesmo, não. Não aceito pecado na minha vida, sabe? Não aceito ficar nessa situação de procrastinação, não aceito ficar nesse vício. Eu não aceito. Aí tudo bem. Estou falando, não aceito com relação a Deus. A determinar para Deus algumas coisas que você não admite. A querer dizer para Deus não aceitar do jeito que ele está fazendo. Para com isso, ok? Então deixa ir, abandona o furor. 8. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Né? E assim vai. Ele vai falar sobre essa relação toda aí, entre ímpio e os que servem ao Senhor. Né? Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Versículo 10. Tá vendo? Aí, em contraste com a eternidade, é pouco tempo mesmo. E até naquele contexto social daquela época. Não durou muito tempo. Né? Aí o versículo, ria-se dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então, ele acha que é o prepotente, deixa ele. Daí, na sua poesia, o salmista fala que Deus ri dele, da gargalhada dele. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar o que trilha o reto caminho. Está vendo aqui o problema do mal? Muitas vezes, naquele contexto, ele fazia mal ao servo. Mas a Bíblia fala que é bom aos olhos do Senhor, é bom a morte do seu servo. Afinal de contas, o servo vai sair desse mundo caído para uma mansão celestial. Mas o servo não tem essa visão, né? Aí acontece o negócio, meu, como é que pode? Matou o servo do Senhor, meu. Mas, meu irmão, essa morte aí você não aprendeu que é promoção? Você está sofrendo, porque apesar de você entender que é uma promoção, que é bom, você, na verdade, está limitado, está olhando as questões humanas. Então, isso é crise, o problema do mal, o mal que acontece também ao ímpio. Quando fala mal, é mal de uma visão humana. Tragédia não é visão humana. Porque em uma visão espiritual não é mal, é promoção. É a melhor coisa que aconteceu. Só que nós somos limitados. Nós somos pó, não é isso? Então, versículo 16: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ah, se nós compreendêssemos isso. Porque você tem pouco, mas o pouco Deus faz muito, no sentido de alegria. Porque as pessoas querem ter muito para ter alegria. As pessoas querem ter muita riqueza para ter paz e alegria. E no pouco, Deus pode te dar a paz e a alegria que o rico busca na riqueza. Percebe? Né? Então, o que vai definir a tua alegria não é o que você tem no banco. O Evangelho, o próprio Deus coloca alegria no teu coração. Quantos ricos, quantas pessoas com dinheiro abandonaram tudo, foram fazer missões, cuidar de pobres, cuidar de feridas, cuidar de leproso, né? E se realizaram nisso. O prazer, a realização não está nessas coisas. Deus pode proporcionar prazer e paz no coração em qualquer situação. Né? Okay? O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Para sempre. Não é 100 anos, não é algum tempo. Para sempre. Olha a diferença aí. O teu benefício é para sempre. O dele é temporário. Não serão envergonhados nos dias do mal. 19. Nos dias da fome se fartarão.
Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como vício das pastagens. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Isso aqui é o objetivo de Deus na prosperidade. Entendeu? É isso que Deus quer que nós façamos. Se nós não temos isso, culpa nossa por viver um evangelho pequeno, um evangelho de migalhas. Ok? Versículo 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Né? Então, é você olhar numa situação de desastre, de vicissitude da vida, do mal, entender que você pode se erguer no Senhor. Olha o versículo 25. Fui moço já e já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Prosperidade. Se acontecer isso aqui, consequência de pecado, consequência de uma vida frouxa, relaxada diante do Senhor. Ok? É sempre compassivo e empresta. Então nós fomos mais honroso dar do que receber. Nós fomos chamados para dar, essencialmente, para ter prosperidade. Né? Aparta do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. 27, tá vendo? Pois o Senhor ama a justiça. Os justos herdarão a terra. 29. Essa terra aqui, lá naquele contexto, é a terra mesmo, física, terreno. O povo de Judá perdia muita sua terra para o inimigo. No cativeiro ele perdeu isso. Mas ele tinha esperança de que aquilo ia ser resgatado. E eles perderam a terra por causa do pecado. Já numa visão escatológica, que não é a visão aqui inicial do texto, pelo menos em tese, tem a questão escatológica do milênio, onde o justo herdará a terra, ficarão 1000 anos nessa terra transformada. Escatologicamente, existe uma perspectiva, uma declaração escatológica de que o jardim do Éden voltará a existir no mundo. Essa terra será transformada e o justo viverá nessa terra de novo, num jardim do Éden, temporariamente, porque o destino final é no céu. Eu vou lá para preparar lugar, para onde estiver eu, estejais vós também, diz Jesus. Né? E Paulo vai falar: nós temos uma outra pátria, nossa pátria não é essa aqui. Né? E o texto que nós falamos de Corinto fala que nós receberemos uma casa, um edifício no céu, não aqui na terra. Aqui na terra será temporário. E assim vai, os demais textos vai seguir nessa linha da comparação do justo com o injusto, do perverso e do que serve ao Senhor, mostrando a você e a mim de que nós precisamos focarmos nas coisas do Senhor, sabendo que o justo receberá a sua recompensa. E outra coisa, não é para ficar torcendo. O ideal é quando vê o justo, o ímpio, melhor dizendo, nessa situação, é lamentar, com a visão de que você sabe que aquilo vai acabar. E quando acabar será terrível para ele. Não é para ficar comemorando, não é para ficar ansiando para que ele se arrebente, não. É para ter misericórdia, é para orar por ele, para que ele enxergue o mundo espiritual e ele venha a ter desejo pela maior de todas as prosperidades, a prosperidade espiritual, a segurança futura. Ele continuará investindo nessa terra, mas agora investindo de acordo com a vontade do Senhor. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, fazer seu comentário, nos ajudar. Faça a sua parte que nós fazemos a nossa. Se inscreva, dê o like, compartilhe. Aqui, Pastor Renê, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.